A Ilha do Moreau, escrito por H.G. Wells em 1896, é um clássico da ficção científica que explora temas profundos e perturbadores. As ideias centrais do livro giram em torno de questões científicas, éticas e filosóficas, e podem ser resumidas nos seguintes pontos: exploração da natureza humana e animal. O romance explora a linha tênue entre o humano e o animal. Moreu realiza experimentos para transformar animais em seres humanoides através de procedimentos cirúrgicos e condicionamentos severos, tentando civilizá-los e moldá-los à sua imagem. No entanto, o fracasso de seus experimentos sugere que a natureza instintiva dos animais não pode ser completamente apagada, levantando questões sobre o que nos torna humanos e sobre os limites da ciência na transformação da natureza. HG. Wells questiona os limites da pesquisa científica, especialmente quando conduzida sem qualquer consideração ética. Dr. Moreau é retratado como um cientista que busca conhecimento e poder sem qualquer compaixão ou respeito pelas criaturas que ele modifica. Isso levanta questões sobre até onde a ciência deve ir em nome da descoberta e se o progresso científico justifica o sofrimento infligido a seres vivos. O conceito de Deus e a criação. A figura de Moreu é uma alegoria para a ideia de um criador, um Deus que molda suas criações conforme seu desejo. No entanto, suas criações não são perfeitas e acabam sofrendo com suas existências, sendo forçadas a obedecer à lei imposta por ele. Isso abre discussões filosóficas sobre o papel do Criador, o sofrimento das criaturas e a natureza imperfeita de qualquer tentativa de criação por um ser que não seja infalível. Degeneração e a natureza instintiva. O livro também aborda o tema da degeneração. Os híbridos criados por Moreau, inicialmente aparentando características humanas, lentamente retornam a seus comportamentos instintivos e selvagens. Isso sugere que a civilização e a humanidade são superfícies finas que podem ser facilmente quebradas, revelando instintos básicos e primitivos que sempre estão à espreita. A crítica ao colonialismo e ao cientificismo vitoriano. Alguns estudiosos interpretam o romance como uma crítica ao colonialismo e à mentalidade cientificista da era vitoriana. Dr. Moreau, um homem branco que exerce controle absoluto sobre os animais da ilha, pode ser visto como uma figura de autoridade colonial que impõe sua civilização e sua lei sobre os nativos, sem respeitar suas naturezas próprias. Isso ecoa a forma como muitas potenciais trataram povos indígenas ao redor do mundo. Isolamento e alienação. Isolamento e alienista. Edward Prendick experimenta uma sensação constante de isolamento e alienação na ilha. Ele se vê cercado por criaturas que não são nem completamente humanas, nem animais, o que provoca uma crise de identidade e uma reflexão sobre sua própria humanidade. O isolamento geográfico da ilha também simboliza o isolamento emocional e a dificuldade de Prendick em lidar com o que testemunha. No geral, A Ilha do Dr. Moreau é um romance que vai além de uma simples narrativa de horror científico, funcionando como uma alegoria sobre os perigos do progresso desenfreado e a arrogância humana em tentar dominar e transformar a natureza. A Ilha do Dor Moreau é dividida em 22 capítulos, e cada um deles avança a trama ao explorar diferentes aspectos da experiência do protagonista, Edward Prendick, na ilha e suas descobertas sobre os experimentos macabros de Dr. Moreau. Abaixo apresento uma visão geral da estrutura dos capítulos. Primeira parte. Introdução e chegada à ilha. A narrativa começa com o naufrágio de Edward Prendick e sua posterior salvação por um navio mercante. Ele conhece Montgomery, um homem estranho, acompanhado por um grupo de animais e uma tripulação mal-humorada. Prendick é levado para uma ilha misteriosa, onde, ao chegar, ele é inicialmente tratado com desconfiança. Ele começa a perceber que algo estranho está acontecendo, especialmente ao observar criaturas que aparentam ser humanoides deformados. Segunda parte. Descobertas perturbadoras. Capítulos 6 a 3. Prendick começa a explorar a ilha e se depara com um grupo de seres bizarros que aparentam ser uma mistura de humanos e animais. Ele conhece Dr. Moreau, que é apresentado como o líder da ilha, e começa a suspeitar de que o cientista está envolvido em experimentos terríveis.
Os encontros de Prendick com os habitantes da ilha se tornam cada vez mais estranhos e ele testemunha uma cerimônia onde as criaturas recitam as leis impostas por Moreau destinadas a suprimir seus instintos animais. Tash, terceira parte. Confronto com a verdade. Capítulos 14 a 18. Dr. Moreau finalmente revela a Prendick a natureza de seus experimentos. Ele está realizando vivissecções para transformar animais em criaturas humanoides, tentando civilizá-los e moldá-los conforme seu ideal de humanidade. Prendick fica horrorizado com a falta de ética de Moreau e teme tanto as criaturas quanto o próprio Moreau. A tensão na ilha aumenta quando uma das criações começa a se rebelar contra as leis, o que leva a uma série de eventos violentos. Quarta parte. Caos e sobrevivência. Capítulos 19 a 22. A narrativa se intensifica à medida que a ordem na ilha entra em colapso. A rebelião das criaturas contra a autoridade de Moreau culmina em um conflito mortal. Dr. Moreau e Montgomery acabam sendo mortos em circunstâncias diferentes. Prendick, agora sozinho e cercado por criaturas cada vez mais selvagens e fora de controle, precisa encontrar uma maneira de sobreviver e escapar da ilha. Ele eventualmente consegue sair da ilha e é resgatado, mas ao retornar à civilização permanece atormentado pelas memórias do que presenciou, vivendo em constante paranoia. Essa estrutura permite que o romance explore gradualmente a decadência tanto da civilização imposta por Moreau quanto da sanidade de Prendick, ao mesmo tempo em que desenvolve seus temas centrais de degradação moral, os limites da ciência e a dualidade entre o instinto e a racionalidade humana. A obra A Ilha do Dr. Moreau, de H.G. Wells, inspirou várias adaptações audiovisuais ao longo do século XX e início do século XXI, com diferentes níveis de fidelidade ao texto original. O romance, que explora os limites da ciência e a natureza humana, serviu como base para filmes que reinterpretaram ou expandiram suas ideias. A seguir estão algumas das adaptações mais notáveis e suas relações com o livro. Island of Lost Souls. Este é o primeiro filme sonoro baseado na obra de H.G. Wells e é considerado um clássico do cinema de horror. Estrelado por Charles Laughton como Dr. Moreau e Bela Lugosi como Sayer of the Law, uma das criaturas, o filme é bastante fiel à ideia central do livro, mantendo o foco nos experimentos cruéis de Moreau para transformar animais em humanos. No entanto, a adaptação enfatiza ainda mais o aspecto de horror e a atmosfera sombria. Este filme influenciou outros clássicos de terror e é lembrado por sua representação icônica do Dr. Moreau como um cientista louco. The Island of Dr. Misette. Estrelado por Burt Lancaster como Dr. Moreau e Michael York como Edward Prendick, esta versão é uma adaptação direta e mais fiel ao romance, comparada ao filme de 1932. Aqui, o enredo segue de perto a trama do livro, mas com algumas mudanças, como o personagem de Montgomery sendo mais proeminente e uma abordagem mais psicológica sobre a transformação das criaturas. O filme destaca o sofrimento das criações de Moreau, tentando humanizá-las e, ao mesmo tempo, mostrando a tensão constante entre sua natureza instintiva e a imposição das leis. The Island of Dr. Moreau. Esta é talvez a adaptação mais conhecida e controversa, estrelando Marlon Brando como Dr. Moreau e Val Kilmer como Montgomery. O filme é infame por sua produção conturbada, com problemas nos bastidores que levaram a mudanças significativas na direção e no roteiro. Embora mantenha a premissa central do livro, a adaptação toma muitas liberdades, adicionando elementos modernos e fazendo de Moreau uma figura mais excêntrica e menos séria. Marlon Brando, em sua interpretação peculiar, trouxe uma visão mais caricata e surreal do cientista, desviando-se da abordagem moral e filosófica do texto de Wells. As criaturas também são representadas com efeitos especiais e maquiagem elaborados, mas a crítica geralmente vê o filme como uma tentativa fracassada de capturar a essência da obra original. Outras referências e inspirações. Além dessas adaptações diretas, o romance influenciou outras obras de ficção científica e horror. Por exemplo, o filme O Homem-Elefante, 1980. Não é uma adaptação direta, mas explora temas semelhantes de deformidade e a natureza do que é ser humano. A ideia de híbridos humano-animais também é vista em filmes como A Mosca, 1986, que explora a transgressão dos limites éticos da ciência, uma questão central em A Ilha do Dr. Moreau. Séries e animações.
Séries de TV e animações também fizeram referências ou se inspiraram no livro. A série animada The Simpsons fez uma paródia do romance em um episódio de Halloween, usando a premissa dos experimentos de Moreau para criar humor. Também podemos ver ecos do enredo de Moreau em outras séries de ficção científica, como Black Mirror, que explora os perigos da manipulação genética e as consequências de cruzar limites éticos. Relações com o livro. De forma geral, as adaptações tendem a focar em dois aspectos principais do romance: o horror dos experimentos de Moreau e as questões filosóficas e éticas que a história levanta. No entanto, os filmes costumam exagerar os aspectos de horror e suspense, muitas vezes reduzindo a reflexão filosófica em favor de uma narrativa mais visual e chocante. A figura de Moreau também varia. Enquanto algumas versões o apresentam como um cientista trágico e ambicioso, outras o transformam em uma caricatura do cientista louco, perdendo a sutileza do livro original. Assim, as adaptações refletem as mudanças nas expectativas do público e nas tendências culturais de cada época. O romance de H. G. Wells permanece uma fonte rica de interpretação e reflexão, continuando a inspirar novas representações da luta entre a ciência, a ética e a natureza humana. Sim, a Ilha do Dormoreau atraiu diversas análises ao longo dos anos, especialmente de filósofos, psicólogos e acadêmicos de áreas como literatura, biologia e ética científica. A obra de H. G. Wells, embora seja uma ficção científica, contém temas filosóficos e psicológicos profundos que permitiram diferentes interpretações. Vou apresentar algumas das análises mais comuns e importantes. Reflexões filosóficas. Jean-Paul Sartre e o existencialismo. Embora não tenha escrito especificamente sobre a Ilha do Dr. Moreau, o trabalho de Sartre e outros filósofos existencialistas pode ser usado para analisar o romance. O conceito de que a existência precede a essência pode ser aplicado às criaturas de Moreau. Elas são transformadas fisicamente e ensinadas a adotar comportamentos humanos, mas sua essência animal permanece latente. Isso levanta questões sobre a identidade e a luta entre a essência natural e a existência imposta. Friedrich Nietzsche e a transgressão da natureza. O romance também é frequentemente analisado através das ideias de Nietzsche, especialmente o conceito do Übermensch, super-homem, e da vontade de poder. Dr. Moreau, em seu papel de cientista e criador, é visto como alguém que busca transcender os limites da natureza, tentando superar a condição humana e animal. Ele atua como um deus ao impor sua vontade sobre a natureza, uma ideia que ressoa com o conceito nietzschiano de superar as limitações humanas. No entanto, a degeneração de seus experimentos sugere o fracasso dessa tentativa de dominação. Análises psicológicas, Sigmund Freud e o inconsciente. Alguns críticos interpretam a obra à luz da teoria psicanalítica de Freud. As criaturas de Moreau simbolizam o conflito entre o id, os impulsos instintivos e primitivos, e o superego, as normas impostas pela lei de Moreau. O cientista tenta reprimir os instintos animais de suas criações, mas esses impulsos eventualmente retornam, levando à rebelião e ao caos. Isso pode ser visto como uma metáfora para a repressão dos desejos inconscientes e a inevitável irrupção do que é suprimido. Carl Jung e a sombra. Outra interpretação psicológica vem das ideias de Jung. As criaturas podem ser vistas como a manifestação da sombra junguiana, representando os aspectos reprimidos e não reconhecidos da psique humana. Dr. Moreau tenta criar seres civilizados a partir de animais, mas esses seres representam as partes instintivas e sombrias da humanidade que ele deseja negar ou controlar. A eventual degradação e revolta das criaturas refletem a impossibilidade de eliminar completamente esses aspectos sômbrios da natureza humana. Crítica científica e biovissecção e o debate ético. No final do século XIX, o debate sobre a vivissecção, cirurgia experimental em animais vivos, estava em alta, e a Ilha do Dr. Moreau é frequentemente lido como uma crítica a essas práticas. Acadêmicos veem o romance como uma reflexão sobre os limites éticos da ciência e a desumanização dos cientistas que desconsideram o sofrimento em nome do progresso. Wells, que tinha formação científica, explorou o dilema entre o avanço do conhecimento e os custos morais e éticos dessa busca. Richard Dawkins e a genética. Embora Dawkins não tenha analisado diretamente o romance, suas ideias sobre a evolução e a memeática, transmissão cultural de comportamentos, podem ser aplicadas à obra.
As tentativas de Dr. Moreau de transformar animais em humanos podem ser vistas como uma metáfora para a manipulação genética e a tentativa de reescrever a natureza. Mesmo com condicionamento e modificação física, as criaturas ainda retêm traços de sua ancestralidade, destacando a força da genética e dos instintos naturais. Análises acadêmicas e críticas literárias. Decadentismo e literatura gótica. Acadêmicos literários frequentemente interpretam o romance dentro do contexto do decadentismo e da literatura gótica vitoriana. A Ilha do Dr. Moreau combina elementos de horror corporal, decadência moral e experimentação científica extrema. O cenário isolado da ilha e o ambiente sombrio refletem temas góticos de isolamento, medo do desconhecido e os perigos da transgressão dos limites morais. Humanismo e pós-humanismo. Pesquisadores também analisam o romance sob a ótica do pós-humanismo, um campo que questiona as fronteiras entre humano e não humano. Dr. Moreau, em sua busca por criar seres híbridos, desafia a noção de uma divisão clara entre espécies e levanta questões sobre o que constitui a humanidade. A obra antecipa debates modernos sobre manipulação genética, inteligência artificial e o futuro da evolução humana. Crítica social e colonialismo. Finalmente, o romance foi analisado como uma alegoria do colonialismo europeu. Dr. Moreau representa o colonizador que impõe sua civilização aos nativos, os animais transformados, forçando-os a adotar sua lei e costumes. No entanto, assim como em muitas colônias, essa civilização é superficial e acaba desmoronando quando as tensões internas e as resistências dos nativos se tornam insustentáveis. A revolta das criaturas pode ser vista como uma metáfora para as revoltas anticoloniais. Essas análises mostram que A Ilha do Dr. Moreau vai muito além de um simples romance de horror científico. A obra levanta questões atemporais sobre a condição humana, os limites da ciência ética da experimentação e a natureza da civilização, tornando-a uma fonte rica de interpretação para filósofos, psicólogos e acadêmicos. A obra A Ilha do Dr. Moreau, de H. G. Wells, publicada no final do século XIX, antecipou discussões éticas que se tornaram ainda mais relevantes com o avanço das ciências biológicas no século XX e início do século XXI, especialmente no campo da manipulação genética. Ao explorar a transformação de animais em seres humanoides através de vivissecção e condicionamento, o romance levanta questões que ressoam nos debates contemporâneos sobre engenharia genética, clonagem, biotecnologia e edição de genes. Manipulação genética e as questões éticas levantadas. Com o desenvolvimento de tecnologias como o CRISPR-Cas9, que permite a edição precisa de genes, e a clonagem de organismos, o controle sobre a genética se tornou uma realidade. A possibilidade de modificar o DNA para eliminar doenças genéticas, criar organismos transgênicos ou mesmo alterar características físicas suscita debates semelhantes aos do romance de Wells. Até onde é ético brincar de Deus e modificar a natureza? Assim como o Dr. Moreau tenta moldar animais à sua própria visão do que é humano, a engenharia genética atual levanta questões éticas importantes: eugênia e a busca pela perfeição. A ideia de criar organismos melhores ou mais perfeitos através da manipulação genética se aproxima perigosamente do conceito de eugenia, que busca selecionar características desejáveis e eliminar as indesejáveis. O desejo de Moreau de transformar seus híbridos em seres civilizados ecoa a busca contemporânea por melhorar a genética humana, seja para fins terapêuticos, correção de doenças genéticas, ou aprimoramento, como o aumento da inteligência ou capacidades físicas. Isso levanta a questão: quem decide o que é melhor ou perfeito? E quais são as consequências sociais e éticas de criar seres humanos geneticamente modificados? 2. Direitos dos seres geneticamente modificados. O romance levanta a questão do sofrimento e da dignidade das criaturas transformadas. No contexto moderno, o surgimento de organismos geneticamente modificados, OGMs, animais transgênicos e possíveis híbridos humanos-animais para pesquisas médicas, trouxe à tona preocupações sobre os direitos desses seres. Se um animal é modificado para possuir características semi-humanas, por exemplo, inteligência aumentada ou órgãos compatíveis com transplantes humanos, quais direitos éticos ele deve ter? Até que ponto a manipulação é justificável em nome do progresso científico e médico? 3. Consequências imprevistas e risco de degradação. Em A Ilha do Dr. Moreau,
As criaturas modificadas eventualmente retornam a seus instintos animais, levando ao caos. Isso reflete um temor contemporâneo sobre os riscos imprevisíveis da manipulação genética. A modificação de organismos pode ter consequências imprevistas, como a introdução de mutações inesperadas ou impactos ambientais não planejados. Por exemplo, a criação de espécies geneticamente modificadas, como plantas e insetos transgênicos, pode alterar ecossistemas de maneiras complexas e potencialmente desastrosas. 4. O dilema da lei e a moralidade imposta. No romance, Dr. Morel impõe uma lei que suas criações devem seguir, tentando suprimir seus instintos animais. Isso pode ser visto como uma alegoria para as normas éticas e regulatórias que tentam guiar a pesquisa científica e a manipulação genética. Hoje, questões como quem define as diretrizes éticas e quais regulamentações devem ser implementadas são centrais nos debates sobre biotecnologia. Existe um risco de que normas impostas pela sociedade ou por entidades reguladoras sejam insuficientes para controlar o uso dessas tecnologias, levando a possíveis abusos ou consequências inesperadas. Reflexões sobre o pós-humanismo e transhumanismo. A obra de Wells também antecipa debates modernos sobre pós-humanismo e transhumanismo. O transhumanismo propõe o uso da ciência e tecnologia para superar as limitações humanas, buscando uma evolução controlada da espécie. No entanto, isso levanta questões éticas sobre o que significa ser humano. Assim como as criaturas de Moreau lutam entre sua natureza animal e a tentativa de se tornarem humanas, as intervenções tecnológicas e genéticas de hoje desafiam as definições tradicionais de humanidade. As perguntas levantadas são: quais são os limites éticos dessa evolução? Se criarmos humanos geneticamente modificados ou híbridos com capacidades aprimoradas, estaremos criando uma nova espécie ou apenas ampliando a humanidade? O papel do cientista e a ética da experimentação. Dr. Moreau é retratado como um cientista sem limites éticos, preocupado apenas com o avanço de sua pesquisa. Isso reflete a crítica à desumanização na ciência, uma preocupação que ressurge em debates modernos sobre a ética da pesquisa genética. Os avanços científicos têm o potencial de transformar a vida humana, mas também carregam o risco de desconsiderar a dignidade e o valor dos seres vivos modificados. A pesquisa com células-tronco, clonagem e edição de genes, por exemplo, continua a ser um campo onde a ética e a responsabilidade são debatidas, especialmente em termos de experimentação em seres vivos e o impacto dessas pesquisas na sociedade. Biotecnologia, natureza e o limite da ciência. Por fim, o romance sugere uma reflexão sobre o limite da intervenção científica na natureza. A ciência moderna, especialmente a biotecnologia, busca modificar e controlar aspectos fundamentais da vida, como o DNA e o desenvolvimento de organismos. Assim como Moreu acreditava poder moldar a natureza de seus híbridos, a ciência atual, ao manipular genes, também desafia os limites da natureza. Isso levanta a questão: até onde a ciência pode ir antes de violar princípios éticos fundamentais? Existe um limite para o que deve ser feito, mesmo que possamos fazê-lo? Conclusão. A leitura de A Ilha Dr. Moreau, no contexto da biotecnologia moderna, destaca a relevância contínua dos temas do romance de H.G. Wells. A obra serve como uma advertência sobre os perigos do excesso de confiança na capacidade de manipular a vida e a natureza, sem considerar as consequências éticas. O debate sobre a manipulação genética é atual e contínuo, e a obra de Wells permanece uma referência literária e filosófica para refletir sobre os riscos, dilemas e possibilidades da ciência na redefinição dos limites do que significa ser humano.